Temor à variante Ômicron faz cidades brasileiras cancelarem festas de fim de ano. Rio e São Paulo mantêm. Congresso vota a projeto que estabelece novas regras para as emendas do orçamento mais transparente. Ministério da Saúde tranquiliza a população e diz que arma contra a Covid-19 nova variante é a vacinação. China afirma que poderá fornecer 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid ao continente africano. Após 16 semanas de alta, etanol tem queda no preço médio nacional. Inflação do aluguel desacelera em novembro, mas reajuste chega a quase 18%. Voluntários se dedicam para salvar búfalos e cavalos abandonados no interior de São Paulo. E conheça o vencedor da Copa Graça de Futebol Society. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os deputados aprovaram em sessão do Congresso Nacional as medidas de transparência na apresentação, aprovação e execução de emendas de relator geral do orçamento, classificadas como RP9. O texto agora segue para o Senado. A votação gerou discussão entre deputados e senadores. Alguns partidos defenderam o adiamento da votação do texto para que houvesse maior tempo de apresentação de emendas e análise do texto. O objetivo do projeto de resolução de autoria das mesas da Câmara e do Senado é criar regras para a destinação de emendas do orçamento e, atendendo a uma demanda do Supremo Tribunal Federal, dar mais transparência à aplicação dos recursos federais em estados e municípios. Mas para o Partido Novo, a votação a toque de caixa vai contra esse princípio. É uma pena que a gente não aproveite este momento para realmente dar transparência, porque eu acho que o ponto todo é dar transparência. Então eu espero sinceramente que a gente adie essa discussão para ver a melhor maneira de dar transparência. Pela proposta, o valor das emendas do relator geral são limitadas e direcionadas a políticas públicas previstas em parecer preliminar, garantindo que a sociedade e os membros do parlamento conheçam as propostas antes da finalização do relatório geral. Segundo nota da presidência do Senado Federal, a proposta em discussão nesta segunda-feira tem o objetivo de cumprir decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou o bloqueio do pagamento das emendas de relator e maior publicidade e transparência sobre a aplicação dos recursos. A ação, movida no Supremo por partidos de esquerda, argumenta que o chamado orçamento secreto estaria sendo usado como manobra política para a compra de votos no parlamento, já que se trata de um recurso difícil de rastrear. O relator da proposta é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Eu quero que nós tenhamos a compreensão da gravidade do momento que nós estamos vivendo. Essa modificação que nós estamos fazendo é uma modificação pontual na resolução número 1, para atender à decisão que o Supremo Tribunal tomou, sem a qual nós vamos ficar com um problema no Brasil imenso, porque, como eu disse aqui no meu pronunciamento inicial, imaginemos a quantidade de volume de recursos que foram empenhados em mais de 80% dos municípios do Brasil. Suponhamos, por hipótese, que em um determinado município o prefeito fez uma licitação. A empresa ganhou e está executando a obra, apresentou a fatura. Mas a execução das emendas, da emenda de relator, está suspensa. Aí eu pergunto, essas empresas vão ficar sem receber o recurso? O relatório, ele traz pontos importantes que vêm para melhorar ainda mais o que já foi feito de transparência, como eu falei agora há pouco ali na minha fala. Eu tive
a oportunidade de ser relator do orçamento antes da criação do RP9 e as emendas de relator eram feitas a bel prazer, inclusive diversos parlamentares hoje que estão discutindo sentaram comigo e conversaram e pediram indicação para os seus estados e para os seus municípios. Isso é lícito, é moral. Só para lembrar que em 2015 fizemos o orçamento impositivo. Naquela época eu estava na CMO, nós implantamos esse orçamento, votamos, e esse orçamento foi que beneficiou todos os municípios do país, todas as bancadas. Inclusive, lá no Tocantins, esse ano sendo executado, e o ano que vem, os deputados, tem um deputado companheiro nosso do PT, ele já entregou mais trator do que toda a bancada junto. Pela nova proposta discutida nesta segunda-feira, haveria um limite de 16,2 bilhões de reais para as emendas do relator a partir do ano que vem. O valor é próximo ao destinado este ano, 16,8 bilhões de reais. Destes, segundo nota técnica do Senado Federal, 7,5 bilhões foram destinados a pagamentos na saúde. Durante a sessão, o vice-líder do PL, deputado Giovanni Cherini, comemorou a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido, prevista para ocorrer nesta terça-feira. Jair Bolsonaro é um homem corajoso, um homem simples, um homem humilde, um homem que sempre foi leal e fiel aos bons costumes, fiel à pátria, fiel à família, fiel à vida. Por isso, se transforma no maior líder liberal da América Latina e o maior líder liberal do planeta. Me diga onde tem um outro líder com tanta coragem, com tanta força, para construir um novo país igual nós temos Jair Bolsonaro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tranquilizou a população em relação à nova variante do coronavírus que surgiu na África do Sul. Segundo ele, a principal arma contra a Covid-19 é a vacinação e o Brasil que está bem preparado. O Brasil, como vocês sabem, vai muito bem. Nós já distribuímos mais de 372 milhões de doses de vacina e dessas, 308 milhões já foram aplicadas nos brasileiros. É por isso que hoje vivemos um cenário epidemiológico de maior tranquilidade. O surgimento da nova variante do coronavírus foi confirmado em regiões da África. Batizada de Ômicron, a letra O do alfabeto grego, a cepa foi identificada em Botsuana, país vizinho à África do Sul, em meados de novembro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a variante pode se tornar responsável pela maior parte de novos registros de infecção em províncias sul-africanas. No Brasil, por medida de precaução, o governo federal decidiu restringir a entrada de passageiros vindos da África do Sul, de Botsuana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue, Eswatini, Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia. Bem, apenas dentro de uma taxa de possibilidades, probabilidades da variante Ômicron aumentar a taxa de contaminados e de mortos pela Covid aqui no Brasil. Mas cidades como Salvador, Florianópolis, Fortaleza, Campo Grande, Curitiba e Belo Horizonte já confirmaram que não terão festas, eventos ou shows de Réveillon. Em contrapartida, após decisão do Comitê da Prefeitura do Rio de Janeiro, a festa de Réveillon será mantida, pelo menos por enquanto. A situação epidemiológica da cidade vai continuar sendo avaliada e, se houver aumento de casos, a decisão ainda pode ser revista. O Comitê Científico, que orienta a Prefeitura do Rio de Janeiro em questões relacionadas à pandemia da Covid-19, vê com atenção a descoberta da variante Ômicron, de origem na África, e o novo surto de casos em países europeus. O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorans, disse que, no entanto, o atual momento do Rio não sugere a necessidade de adotar medidas restritivas para o fim do ano. Ontem, no domingo, foi informado que o sequenciamento genético de todos os testes positivos para a Covid-19 de pessoas que vieram de fora do país será feito. Entre os exames já feitos até o momento, não foram identificadas amostras da Ômicron. A reunião do Comitê Científico acontece pelo menos uma vez ao mês
E esse encontro foi o primeiro depois de o Ministério Público do Estado do Rio e a Defensoria Pública, no último dia 19, pedirem uma reavaliação sobre a realização do Réveillon e do Carnaval na cidade. Para a virada do ano, o edital divulgado pela Prefeitura prevê 10 palcos espalhados pela cidade e outros 3 em Copacabana, bairro que há anos promove uma das maiores festas de Ano Novo do mundo. A expectativa é que o evento reúna 2 milhões de pessoas. Em São Paulo, o governo não vai interferir nas decisões das prefeituras dos 645 municípios sobre as festas de fim de ano. O secretário de Saúde, Jean Goldenstein, no entanto, defendeu que as administrações municipais considerem medidas austeras, independente da presença ou não da Ômicron no país. Já a Prefeitura de Salvador afirmou nesta segunda-feira que não terá festas de Réveillon neste ano no município. Na sexta-feira, dia 26, o governo do Ceará já havia anunciado que estariam proibidos grandes eventos de Réveillon no estado. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que não planejou comemoração de Réveillon para a virada de ano. E ainda são muitas as dúvidas a respeito dessa nova variante descoberta na África do Sul. Por isso, a nossa equipe de jornalismo conversou com especialistas para entender o que se sabe até agora sobre a variante Ômicron. Acompanhe. Estudos apontam que a variante Ômicron apresenta uma ampla gama de mutações. Segundo a comunidade médica, a grande preocupação é que essas modificações se concentrem em uma parte do vírus chamada espícola, que é usada para facilitar a entrada na célula do corpo humano. Quando a espícola se modifica, fica mais fácil, muitas vezes, o vírus entrar na nossa célula, então ele se torna um vírus mais infectante. E também ele pode ser um vírus que escapa da nossa defesa imunológica, ou seja, com muitas modificações, pode ser que o vírus não seja reconhecido pela nossa imunidade induzida pela vacina. Mas, segundo o infectologista, logo será possível saber se pessoas vacinadas produzem ou não os anticorpos capazes de destruir o vírus. O que vai se fazer agora é buscar sangue de pessoas vacinadas, extrair desse sangue os anticorpos e pôr em cima do vírus, de uma cultura que nós chamamos de vírus, e ver se neutraliza o vírus. Se isso acontecer, presume-se que a proteção das vacinas atualmente disponíveis é eficaz. O que se sabe até aqui é que não estão imunes à nova variante aqueles indivíduos que em algum momento contraíram o coronavírus, porque, segundo a OMS, já há evidências que sugerem um risco elevado de reinfecção. O que eles estão vendo é que as pessoas da África do Sul que estão adquirindo essa doença, com essa nova variante, são pessoas que já tinham tido Covid anteriormente. Então, eles estão percebendo que esta variante consegue se espalhar em uma população, mesmo entre pessoas que já tiveram Covid. Desde que a pandemia chegou ao Brasil, muita coisa mudou. Muitas pessoas passaram a trabalhar, a comprar, fazer consultas médicas e até a matar a saudade das pessoas que amam, quase que exclusivamente pela tela do computador ou do celular. E agora, a pergunta que fica é a seguinte: será que nós já devemos esperar por novas restrições num futuro próximo? Eu acho que nós não temos nenhuma razão para, neste momento, ampliar as restrições, mas nós temos razão para não afrouxar, o que nós temos como regra. Então, a meu ver, nós deveríamos parar com as aberturas e observar nas próximas semanas. Semanas em que estão previstas aglomerações, com as confraternizações de fim de ano, início das férias e chegada das festas. Eu hoje manteria pelo menos um pé no freio ali para interromper tudo isso caso a situação piore. De qualquer forma, não é preciso pânico, como orienta esta psicóloga. É um dia de cada vez, alimentando a esperança de que nós vamos conseguir sair disso totalmente, né? Então, a dica é, continue com a precaução, mas cuide da saúde mental se alimentando de coisas positivas, né? Vamos buscar uma egrégora melhor do que foi anteriormente. Nós já sobrevivemos e vamos continuar sobrevivendo a essa doença. Agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal,
foram aplicados 308.176.654 doses. 76,8% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 133.233.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Já foram aplicados 7.940 bilhões de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China, na liderança, tem quase 2,5 bilhões de aplicações. A Índia, em segundo, tem mais de 1,2 bilhão. Em terceiro estão os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. E veja a seguir, estudo mostra que o Brasil é líder em produtividade agropecuária no mundo. E ainda, após 16 semanas de alta, o etanol tem queda no preço médio nacional. Deputados do Rio de Janeiro se reuniram hoje na Assembleia Legislativa com especialistas de saúde para discutir a obrigatoriedade do passaporte sanitário. A medida já está sendo aplicada em algumas cidades do país por meio de decretos assinados pelos prefeitos. Um dos parlamentares que participou do simpósio foi o deputado estadual Felipe Soares. Ele afirmou que a imposição do passaporte sanitário já está sendo feita por algumas autoridades do Rio de Janeiro. E a gente não esperava que essa pandemia fosse acontecer. Só que com essa pandemia, muita gente aproveitou essa situação para fazer aquilo que sempre quiseram fazer, que é revelar o seu instinto de ditador, que é restringir a liberdade da população, controlar a vida de cada uma das pessoas que moram aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro, determinar o que podem fazer, onde podem ir e até mesmo se podem trabalhar. Não é questão de saúde pública. Realmente é uma ditadura sanitária que está sendo implementada perante nossos olhos, pouco a pouco. Felipe Soares lembrou que a Constituição brasileira garante aos cidadãos o direito à saúde e à livre circulação. Esse passaporte é a manifestação de desejo ditatorial, proibição de liberdade de ir e vir, de escolha, uma forma de discriminação contra aqueles que pensam diferente do establishment, de uma forma de punir e de usar forças coercitivas para fazer aceitar o pensamento mainstream. O direito à liberdade de locomoção, previsto na Constituição do nosso país, somente pode ser restringido nos exatos limites da própria Constituição. Reza a Constituição que a liberdade só pode ser cerceada em caso de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em estado de defesa e em estado de sítio. Nós não estamos presenciando nenhuma dessas possibilidades. Diversos abusos foram cometidos por muitas autoridades do Executivo. Foram fechadas praças, praias, ruas, logradouros públicos, igrejas, impedindo as pessoas de circularem pelas ruas em uma nítida e arbitrária vontade de controlar a sociedade. E com o surgimento da variante Ômicron, a Prefeitura de São Paulo estuda adiar a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos. A gestão pretendia seguir o cronograma de flexibilização da obrigatoriedade a partir do dia 11 de dezembro. Com a variante Ômicron se espalhando pelo mundo, o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, considerou ser temerária a liberação de medidas de restrições como o uso de máscara em ambiente externo
para as próximas semanas. A variante foi registrada pela primeira vez na África do Sul e já é considerada aquela com o maior número de mutações. Especialistas estudam e tentam descobrir o quanto ela é de fato transmissível ou perigosa. A gestão municipal ainda aguarda resultados de um estudo próprio, mas a orientação, que era de seguir o cronograma estabelecido pelo governo, pode mudar. Um novo parecer sobre o assunto deve ser divulgado no dia 6 de dezembro, data prevista para a conclusão das análises feitas pela Secretaria Municipal da Saúde sobre a viabilidade dessa flexibilização. Neste domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que um passageiro com passagem pela África do Sul e que desembarcou em Guarulhos, na Grande São Paulo, testou positivo para a Covid-19. O sequenciamento genético para identificação da cepa do vírus está sendo feita pelo Instituto Adolfo Lutz e a previsão é que a análise fique pronta em até 5 dias. O paciente, que já está em isolamento, tem esquema vacinal completo. É um homem de 29 anos, morador de Guarulhos, que veio da Etiópia, somente com sintomas leves da doença. Após acumular 16 semanas de alta nos postos, o etanol teve finalmente uma pequena queda em seu preço médio nacional. Entre os dias 21 e 27 de novembro, o valor do produto passou de R$ 5,41 por litro para R$ 5,39. Uma queda de 0,35%, decréscimo que pode ser atribuído à baixa do petróleo no mercado global, causado pela piora da pandemia na Europa, a possibilidade de menor recuperação da economia global e a liberação de reservas de petróleo dos Estados Unidos, além de possibilidades de mudanças no imposto de importação do etanol no Brasil. Iniciando mais uma semana, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira de 0,28%, com os investidores atrás de mais pistas sobre a variante Ômicron do coronavírus para avaliar os possíveis impactos na recuperação da economia global. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,71 na venda. A inflação do aluguel desacelerou em novembro. Apesar do resultado, os contratos de locação com vencimento em dezembro vão ter reajuste de quase 18%. O Índice Geral de Preços Mercado, usado para corrigir a maioria dos contratos de aluguel no Brasil, registrou uma leve alta em novembro, após ter registrado uma taxa maior em outubro. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o índice acumula alta no ano em 12 meses. O resultado acumulado dos últimos 12 meses, aquele que pode ser usado para reajustar os contratos de locação de dezembro, é o menor desde agosto do ano passado e confirma a trajetória de desaceleração do indicador iniciada no último mês de junho, quando os aluguéis dispararam mais de 37%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a desaceleração do IGPM é resultado da queda dos preços das matérias-primas, como o minério de ferro, a soja e o milho, que contribuíram para a manutenção da inflação ao produtor. E veja a seguir, a OMS alerta que a variante Ômicron representa um risco muito elevado para o planeta. E vários países fecham fronteiras e adotam outras medidas para conter a chegada da nova variante. Nesta segunda-feira, a OMS disse que a Ômicron representa um risco muito elevado para o planeta. Holanda, Israel, Austrália, Bélgica, Alemanha, Itália e Dinamarca são alguns países que já registraram casos da Ômicron. E por isso, outros fecharam as fronteiras e adotaram outras medidas para conter a chegada da nova variante do coronavírus. O Japão anunciou o fechamento de suas fronteiras a todos os visitantes estrangeiros para frear a variante Ômicron da Covid-19. 3 semanas após flexibilizar algumas restrições, o governo já decidiu implantar controles rígidos de fronteira, algo que muitos consideram coisa do passado. Durante o dia, os ministros da saúde do G7 vão se reunir em caráter de urgência para tentar estabelecer uma estratégia comum diante do avanço da pandemia. A variante Ômicron, detectada inicialmente no sul da África, já está presente em vários países.
Muitas nações já adotam restrições para viajantes procedentes do sul africano, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Indonésia, Arábia Saudita, Kuwait e Holanda. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa pediu no domingo aos países que suspendam as restrições antes que provoquem mais danos à economia do continente. Na mesma linha, o diretor da OMS para a África fez um apelo para que os países priorizem a ciência em vez de impor restrições de voo para conter a nova variante. Mas a Organização Mundial da Saúde advertiu que a cepa representa um risco muito elevado para o planeta. A boa notícia é que até o momento nenhuma morte associada a Ômicron foi registrada. E Angelique Coetzee, presidente da Associação Médica Sul-Africana, declarou à AFP que dezenas de pacientes suspeitos de portar a variante Ômicron mostraram sintomas leves, como fadiga. A fabricante Moderna já está testando uma nova vacina específica para a variante do coronavírus. O laboratório alemão BioNTech, parceiro da Pfizer na produção de vacinas contra o coronavírus, informou que espera ter em até 2 semanas os primeiros resultados aos estudos que vão determinar se a nova variante da Covid, identificada na África do Sul, é capaz de escapar da proteção oferecida pelo imunizante. Com alto número de mutações, essa cepa tem colocado autoridades, mercado e cientistas em alerta. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 98 mortes por Covid, 3.843 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. O mundo se aproxima dos 262 milhões e 32 mil casos confirmados e mais de 5 milhões e 205 mil óbitos. Os Estados Unidos chegaram em 48 milhões e 397 mil pessoas diagnosticadas e tem um total de 778.013 vítimas fatais. A Índia está perto da marca dos 34 milhões e 581 mil contaminações. Já o Brasil chegou à marca dos 22 milhões e 84 mil testes positivos, com mais de 21 milhões e 304 mil pessoas recuperadas da doença. O país tem um total de 614.376 mortes. O Reino Unido tem mais de 10 milhões e 244 mil casos. E a Rússia passou dos 9 milhões e 436 mil contaminações. O Ministério da Saúde recomendou para que os brasileiros vacinados contra a Covid com o imunizante da Janssen recebam uma dose de reforço da mesma vacina entre 2 e 6 meses após a primeira aplicação. Segundo a pasta, a orientação tem como base estudos científicos que mostram um aumento significativo da imunidade após a aplicação de mais uma dose da vacina, principalmente com um intervalo mais longo de 6 meses. E a França aprovou um projeto de lei que proíbe a venda de filhotes de cães e gatos em pet shops. Agora, quem deseja adotar um animal de estimação deve aguardar um período de 1 semana de reflexão sobre a decisão em uma tentativa de combater compras e adoções por impulso, que muitas vezes levam ao abandono dos animais. A lei também veta a presença de animais selvagens em circos e apresentações de golfinhos e orcas em aquários. Voluntários de várias regiões do Brasil tentam salvar 1.000 búfalos e 70 cavalos abandonados pelo dono em uma fazenda em Brotas, no interior de São Paulo. No começo do mês, a Polícia Ambiental flagrou vários animais confinados em uma área pequena, sem comida e sem água. Segundo os voluntários, pelo menos 30 animais morreram nos últimos dias. As carcaças ainda não foram enterradas e estão espalhadas pelo pasto ou colocadas em valas. De acordo com a polícia, o proprietário tinha arrendado parte da fazenda para uma plantação de soja e abandonou o rebanho criado para a produção de queijo e leite de búfala. Ele e mais 2 funcionários chegaram a ser presos, mas agora respondem em liberdade provisória. Tendas foram montadas no meio da fazenda para abrigar os animais em uma espécie de hospital de campanha. Eles dão soro, água, alimentação, medicamentos e carinho, na esperança de que vivam. E veja a seguir, Lionel Messi conquista pela 7ª vez a bola de ouro. Conheça o campeão da Copa Graça de Futebol Society.
E a FIFA sorteou nesta segunda-feira em Zurique, na Suíça, os confrontos do Mundial de Clubes, marcado para o período de 3 a 12 de fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes Unidos. Após vencer o Flamengo na final da Libertadores, o Palmeiras será o representante na América do Sul e vai enfrentar o Al-Ahly do Egito ou Monterrey do México na semifinal. Mexicanos e egípcios voltam ao caminho do Verdão. Na edição de 2020, o Palmeiras perdeu para o Tigres na semifinal e foi batido pelo mesmo Al-Ahly nos pênaltis na decisão do terceiro lugar. O primeiro jogo da nova edição do torneio está definido: Oakland City e Al Jazeera. O vencedor desta partida avança à fase seguinte e pega o Al Hilal. Quem seguir vivo encara o Chelsea da Inglaterra na semifinal. Esta deve ser a última edição do Mundial de Clubes no atual formato. A FIFA planeja reformular o torneio com aumento para 24 participantes. O argentino Lionel Messi conquistou pela 7ª vez a bola de ouro dado pela revista francesa France Football. O atleta agora igualou a marca do Rei Pelé. A premiação, que aconteceu no Teatro de Châtelet, em Paris, reuniu os principais nomes do futebol mundial. Após o anúncio do primeiro lugar, o meio-campista do Paris Saint-Germain ficou emocionado com a conquista de sua 7ª bola dourada. Em seu discurso, Messi exaltou que o título da Copa América, o seu primeiro com a seleção argentina, foi o ponto crucial para que ele viesse a receber o troféu. O argentino também fez questão de cumprimentar o segundo colocado, Lewandowski. Messi ressaltou que o polonês deveria ter sido premiado em 2020, quando o France Football cancelou a bola de ouro. O ítalo-brasileiro Jorginho, que atua pelo Chelsea, ficou na 3ª posição. Com a 7ª conquista, Messi se isola ainda mais como o maior vencedor da história da premiação, com 2 troféus a mais que Cristiano Ronaldo. Na temporada passada, Messi disputou 47 jogos pelo Barcelona, marcando 38 gols e dando 12 assistências. O único título conquistado pelo time espanhol em 2020 e 2021 foi a Copa do Rei. O craque brasileiro Neymar, que sofreu uma lesão no fim de semana e ficará 8 semanas fora dos gramados, ficou apenas na 16ª colocação do prêmio. No último sábado aconteceu a final da Copa Graça de Futebol Society em Santos. O título do torneio ficou com a igreja do bairro Quartenário de Santos, que venceu a equipe de Indaiá de Bertioga. A entrega dos troféus e medalhas foi feita pelo deputado federal Davi Soares, que ajudou a realizar a competição. O parlamentar disse que o principal objetivo foi alcançado: usar o esporte para levar a palavra de Deus. Dourado e reluzente. Exposto no gramado, o troféu da Copa Graça chamava atenção antes da bola rolar. 2 times restaram na disputa: a equipe da Igreja Quartenário de Santos e a de Indaiá, em Bertioga. Ambos com muita fé no título. A questão é saber onde vocês querem chegar no título. Amém. E graças a Deus. Vamos aqui. 1, 2, 3. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos aí. 1, 2, 3, Quartenário! A vitória e a derrota começa aqui na oração? Olha, eu acredito que sim, porque um time motivado e a oração é a melhor coisa que se faz para ser motivado, para motivar, para se encher mesmo. Então, esse é um campeonato totalmente cristão mesmo, né? Ainda que tenha algumas pessoas que não são ainda, mas já estão se envolvendo com a gente. Então, a oração é a chave mesmo que vai abrir essa porta aí. Mas antes da grande final, aconteceu a disputa pelo 3º lugar. Em um jogo bastante disputado, o time da Igreja de São Vicente venceu a Igreja do Boqueirão por 7-3. É uma vitória, não deixa de ser uma conquista. Ainda mais que nós saímos invictos do campeonato. Mas valeu o campeonato, valeu a iniciativa. E que nem eu estava falando pro pessoal, aqui ninguém perdeu, que todo mundo ganhou. Mas a pior coisa que um time faz para poder ganhar um jogo é querer... Mas o jogo mais esperado do dia era mesmo a final. Tão importante que o árbitro escolhido para apitar a partida foi o pastor Nilton Bento, o organizador do torneio. Terminar bem ou terminar mal, tudo depende de nós. Certo? Então, um respeita o outro, joga a bola, o melhor vence.
né? O caneco é consequência do que foi feito. O que é mais difícil, organizar um campeonato como esse, com várias equipes, várias igrejas, ou apitar a final? Apitar, sem dúvida. Não tenha dúvida que apitar a final é um tanto quanto a responsabilidade grande, porque as pessoas todos querem ganhar e só um time leva, né? E aí sempre vai culpar pela derrota o árbitro ou alguém, sempre vai ter um culpado. Então, certamente organizar é mais fácil. Orou bastante para antes de apitar e de começar o jogo? Tem que orar, sem oração não funciona. Legal. Para aumentar a emoção, tinha até transmissão ao vivo por uma web rádio. O site chegou a registrar a participação de mais de 1.000 pessoas, que ouviram a narração dos gols e lances na voz do pastor Wellington Pereira. Totalmente entregues a esse campeonato. Sensacional, pastor Edmilson. Daqui a pouco vai começar o segundo tempo. Olha o controle, é sensacional. A gente que gosta de futebol, a gente procura então fazer o melhor, né? Porque esse esporte não tem igual, é sensacional. E poder transmitir, falar o nome dos meninos, né? Olhar aqueles que jogam um pouquinho melhor, destacar eles. As pessoas que estão em casa sentem a emoção também, né? Cada um contribui com o seu dom, né? Vamos tentando, vamos tentando. Mas quando o jogo começou, a festa foi toda da igreja do bairro Quartenário. A equipe de Santos fez 5-1 no time de Bertioga e ficou com o título da Copa Graça. O Luan foi o grande destaque. O atacante do Quartenário marcou 4 gols na final e terminou a competição como artilheiro. Gratificante, né? Foi abençoado aí com esses 4 gols. Jogo complicado contra o Indaiá, um time bem também. Mas graças a Deus aí nós fomos abençoados com esse título aí da primeira Copa Graça. Além do troféu de artilheiro, ele também foi escolhido o melhor jogador da Copa Graça e ainda ganhou a medalha de campeão. Mas a maior conquista dele foi fora de campo. O Luan contou que estava afastado da igreja há 6 anos. E depois de participar da Copa Graça, decidiu que vai voltar com toda a família. E o que esse campeonato muda na sua vida, além desse título, desses gols? Daqui para frente vai mudar muita coisa, né? A gente vai buscar a palavra de Deus aí novamente. Então, voltar a falar com os amigos que a gente não se falava aí, né? Só no final de semana. Então, uma bênção nessa Copa Graça. Vai voltar para a igreja? Com certeza, pode voltar. Essa vai ser a sua maior vitória? Com certeza. Na graça de Deus. O deputado federal Davi Soares, principal incentivador do torneio, participou da entrega dos troféus e medalhas e disse que, independente do resultado, todos foram vencedores. Foi uma ideia que o senhor apoiou desde o início, está chegando ao final hoje. Na verdade, a pandemia deixou as pessoas deprimidas, né? Dentro de casa, o mundo vai acabar, a vida acabou. Nada disso, foi um período difícil que estamos passando, vamos vencer ele e dar uma mensagem de esperança às pessoas. Existe uma vida aí fora, se cuidando como eu estou aqui, mantendo o distanciamento, dá para viver. E essas pessoas aqui, todas elas aqui fizeram teste, ninguém está contaminando, ninguém contaminou ninguém. E queremos passar a mensagem para as pessoas, o esporte é vida, também faz parte da vida cristã e queremos incentivar outros a fazerem o mesmo. Para finalizar, o senhor falou bem, o esporte é vida. E ele tem trazido também vidas para a igreja. Esse campeonato é um exemplo, né? Pessoas que estavam afastadas ou não conheciam a palavra, agora tomaram esse caminho. Exatamente, elas viram, eu perdi a alegria, não, estar com Cristo é alegria, o esporte também faz parte de uma vida cristã. Enfim, aqui é uma família, quero que você seja bem-vindo a essa família. Todos são campeões hoje aqui? Não, aqui não se perde, aqui é momentos que você está na frente um do outro, e daqui a pouquinho você tem a chance de passar à frente novamente. Obrigado, deputado. Veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E a pessoa, essa primeira que foi aqui? Ai, irmã, ontem eu acordei com o pescoço duro, não podia virar, não podia fazer assim, não podia fazer assim. Foi difícil fazer as coisas em casa ontem, mas eu fiz. E me preparando para ir para a igreja. E aí, ontem à noite, eu estava bem ruim. Eu falei, meu Deus, mas eu vou assim mesmo. Uhum. E dentro do metrô, não podia nem me virar assim, não podia fazer assim. Uhum.
E agora? Não tem mais nada, não. Não tem mais nada. Obrigada. Só isso. Que coisa linda. Você, irmã? Eu estava com dor de garganta já faz uns 20 dias, que eu não estava conseguindo engolir saliva. Ela ia e voltava, agora ela passou. Você, amiga? Dor de garganta, não estava podendo desde ontem, eu não podia nem falar. E fui para a igreja em Taubaté e aqui terminou, graças ao Senhor Jesus. Amém. E lá faz o quê? Minha cabeça faz 3 dias que dói. No começo da volta da vitória, dá aquela chunchada e agora passou. Passou agora. Agora senta vocês, só vou pegar daquele testemunho daquela pessoa ali. O que foi, irmã? Foi uma libertação espiritual muito forte. Que bonito. Eu Obrigado. nem conseguia chegar aqui. Obrigado, em nome de Jesus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.